Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal da Crochetelândia. Eu sou a Silvia e se você, assim como eu, é apaixonada por crochê, então se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu joinha aí se você curtiu a aula. E pessoal, bora lá fazer crochê? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Crochetelândia. E vamos lá, hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo chinelo, gente, olha que formosura. Dá para fazer de adulto, dá para fazer de criança, inclusive para criança eu faço uma tiara igual, então fica uma fofura. Eu vou até postar fotos aqui depois para vocês verem. Fiz nessa cor também, eu faço de várias cores, foi um modelo que eu desenvolvi. Aqui eu não usei a Havaiana, eu usei a Ipanema, porque era o que tinha mais em conta, que eu achei mais fácil aqui para comprar. Ela é um tom meio nude, tá bom? Mas aí vocês vão fazer aí na cor que vocês quiserem. Essa daqui eu usei a linha Charme Natural, que é o cru, ok? E usei essa linha, e nessa daqui eu usei, desculpa, a Charme Chantilly, ok? E a linha, que é essas aqui, eu usei essa linha Ouro da Fial. Gente, a Fial tá de parabéns. Que linha maravilhosa, entendeu? Assim, eu tô simplesmente encantada com essa linha. Eu procurei alguma coisa que substituísse a linha Encanto da Círculo, adoro a linha Encanto, mas o custo da Encanto tá meio alto, e a gente que faz trabalho artesanal tem que tentar diminuir o máximo o custo para aumentar o lucro da gente. Então, aqui eu usei o dourado, que é a cor 92, ouro, e a rosé. A rosé é a cor 70, ok? Então, usei agulha 2,5, isqueiro, porque essa linha aqui você tem que queimar ela para arrematar, e tesoura. E, gente, as combinações aqui são infinitas, tá? Eu já fiz para criança todas nas cores candy, que são aquelas cores clarinhas, tipo arco-íris, ficou lindo. Eu já fiz para noiva, todo no branco, para usar depois que a noiva fica lá de salta, em algum momento ela quer dançar, quer pôr um chinelinho. Também fica lindo. Final de ano, você fazer uma branco com dourada, branco com prata para usar na praia, é maravilhosa. E eu vou te falar, dura, viu? O primeiro chinelinho desse daqui que eu fiz, já tem mais de um ano que eu uso direto. Quando eu quero lavar, eu jogo ele na máquina, eu lavo ele lá junto com os tapetes e ele sai de lá perfeitinho, lindo, bonito, fica maravilhoso. Então, vocês escolhem aí. O meu aqui, como eu comprei a Ipanema, eu comprei aqui no mercado, perto de casa, eu paguei R$13,90, maio de 2023, ok? Eu vendo elas em torno de R$50, porque eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo e aqui o preço a gente tem que vender mais em conta, porque o meu público é um público mais carente. Então, a aquisição social do pessoal aqui não é muito alta, não dá para fazer um produto muito caro, senão não vende, tá? Mas, olha isso, fica muito bonito, é aquele presente, você vendendo num preço mais em conta, você vende bastante. E assim, rápido, rapidíssimo para fazer, tá bom? Então, bora lá para nossa aula. Para iniciar o meu trabalho, eu vou iniciar com um cordão de correntes. Silvia, quantas correntes? Que dê o tamanho da alça do seu chinelo, das tiras do chinelo, ok? O meu aqui é um tamanho 36 e tem que ser correntes, pontos múltiplos de 3 mais 1. Então, aqui no meu, eu tenho 61 correntes, ok? Então, pode ser mais ou pode ser menos, de acordo com a sua tensão do ponto também, né? E de acordo com a linha que você vai usar, que nem eu tô usando a linha Bela. Mas se de repente você for usar a linha Anne, que também dá para fazer, vai talvez dar mais correntes, tá? Então, no meu caso aqui, deu 61. Então, vamos lá ao trabalho. Então, eu fiz 61 correntes, ok? Vou laçar o meu trabalho, vou pular a primeira corrente e na próxima eu vou fazer um meio ponto alto, ok? Laço, no próximo ponto de base, outro meio ponto alto. O que é o meio ponto alto? Eu laço, vou introduzir, ó, nessa argolinha aqui, eu não introduzo aqui no meio, nessa argolinha aqui, ó, tá? Argolinha de cima. E puxo as 3 laçadas de uma única vez. Então, são meio pontos altos, tá?
Então, a gente vai preencher todo esse cordão com meio pontos altos. Então, vai dar um total de 61. Então, você vai preenchendo, olha, no próximo, um meio ponto, no próximo, outro meio ponto, no próximo, outro meio ponto, e assim por diante. A gente vai preencher todo este cordão com meio pontos altos, ok? Totalizando, no meu caso aqui, 61. Vai depender do tamanho do seu chinelo. Bom, finalizei aqui o preenchimento do meu cordão todo em meio ponto, ficou dessa maneira aqui, totalizando 61. Viro o meu trabalho, vou subir uma corrente, laço, venho logo no meu primeiro ponto, meio ponto alto aqui de base, e faço outro meio ponto. Vou no próximo, outro meio ponto. Vou no próximo, outro meio ponto. Então, eu fiz aqui uma sequência de 3 meio pontos altos. Então, fiz aqui uma sequência de 3 meio pontos altos. Agora, no próximo, eu vou fazer 4 meio pontos no mesmo lugar. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4. 4 no mesmo lugar. Viro um pouquinho o meu trabalho, venho aqui, ó, na base do meu primeiro, em cima, e puxo com ponto baixíssimo. Então, olha lá, eu fiz o meu ponto pipoca, ok? Laço novamente, venho no próximo ponto de base, faço um meio ponto. Venho no próximo, outro meio ponto. No próximo, outro meio ponto. Opa! Peraí, no próximo aqui, outro meio ponto. Então, eu fiz 3 meio pontos, um em cada ponto de base, 4 meio pontos no mesmo lugar, fechei com ponto baixíssimo, ficou o meu ponto pipoca. Segui agora com 3 meio pontos, ok? No próximo agora, vou fazer novamente 4. 1, 2, 3, 4, ok? Viro aqui um pouquinho, pego aqui em cima, ó, onde eu fiz o primeiro, e puxo, ó, com ponto baixíssimo. Trago meu fio aqui para trás novamente. Fiz outro ponto pipoca. Novamente, pego no próximo ponto de base, meio ponto, vou fazer aqui uma sequência de 3, um em cada ponto de base, ó, então fiz 3. E agora, faço dentro do no meu quarto pontinho de base, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Os 4 juntos. Viro o meu trabalho, venho aqui na base, ó, em cima do meu primeiro e puxo com ponto baixíssimo. Vou fazendo assim, pontos pipoquinhas. Qual é a repetição? 3 meio pontos, um em cada ponto de base. Dentro do mesmo, você segue com 4 pontos e fecha com ponto pipoquinha. Vou fazer isso até o final do meu cordão. Vamos lá novamente, ó. 1, 2, 3 meio pontos. Agora, 4 no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. Viro o meu trabalho, no primeiro ponto, introduzo e fecho com ponto baixíssimo. Bom, fiz aqui todo o meu cordão, né? Então, eu preenchi todos com, pulando 3 pontos, fazendo 3 pontos na base e ponto pipoquinha. Cheguei aqui no meu final, vai sobrar 3. Se você, de repente, errou um pontinho, sobra 4, não tem problema. Também, se der um errinho, ó, porque isso vai ficar aqui na base do chinelo, não vai aparecer, ok? Agora, aqui, a gente vai cortar o fio. Corta o fio, depois a gente vai arrematar. Puxou, ok? Agora, vou trabalhar com o meu fio dourado. Bom, vamos agora pegar o fio dourado, ok? Então, eu vou puxar aqui, ó, introduzindo o meu primeiro ponto, puxo, prendo o meu fio aqui com ponto baixo.
vou laçar no mesmo lugar, já vou fazer meu primeiro meio ponto. Porém, como eu vou trabalhar com esse fio dourado e ele tem um texto um pouquinho mais grosso que o fio bela, então a gente vai fazer menos pontos no pipoca, tá? Da primeira carreira a gente fez com 4, nesse a gente vai fazer com 3. Então, no primeiro, ó, vou 1, 2, 3 meio pontos dentro do mesmo espaço, viro o meu trabalho, venho aqui no primeiro ponto que eu fiz dos 3 e puxo com ponto baixíssimo. Olha lá, fiz meu primeiro pipoca. Laço, vou no meu próximo ponto de base, faço um meio ponto, vou dentro do meu pontinho pipoca, olha lá, ó, e faço outro meio ponto, laço, venho aqui do ladinho do ponto pipoca, ó, e faço outro. E aí ficou aquele do meio dos 3 que é intervalo. Aqui vou fazer outro ponto pipoca. 1, 2, ó, 3 no mesmo lugar. Viro o meu trabalho, pego ali, ó, no primeiro e puxo com ponto baixíssimo. Laço. No meu próximo ponto de base, faço um meio ponto. Dentro da pipoquinha, outro meio ponto. Do lado da pipoquinha, outro meio ponto. Ficando desta maneira. Aqui vou ter aqueles 3, no do meio, ó, vou fazer outra pipoca. 1, 2 e 3. Viro, pego lá na base do primeiro e puxo, ok? Então, vou repetir essa sequência até o final. Então, observe, ó, que vai ficando intercalado os pontos pipocas entre a cor bela, né, o fio bela e o fio dourado. E vou fazer isso por toda até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, olha, então faltando aqui, tem aqueles 3 pontinhos, vou fazer meu último pontinho pipoca. Então, 2, opa, 3, viro aqui meu trabalho, puxo, né, e faço aqui, termina com um ponto pipoca. Um meio ponto baixo. Então, olha lá como que ficou. Aqui eu corto, gente, corta com uma bastante sobra, tá? Esse dourado, porque depois a gente vai arrematar ele. Não vou arrematar agora. Prendi ele ali. Então, olha aqui como que vai ficando. Tá, é um chinelo, gente, muito rápido mesmo, tá? Você faz aí numa meia horinha, se você for rápida no crochê, você faz um par de chinelo. E é um chinelo que vende bastante, tá? Então, ó, eu já recebi encomenda desse chinelo todo no branco para uma noiva, porque tem aquele momento em que a noiva acaba tirando o salto, quer dançar e quer pôr um chinelo bonitinho. Então, eu fiz um todo branco para uma noiva, que foi uma encomenda. Então, assim, para madrinhas, teve um outro também que uma madrinha encomendou para as madrinhas e para noiva. Aí, para as madrinhas, elas todas usavam azul, então era um chinelinho azul clarinho e o da noiva branco. Então, é legal, tá? É uma coisa bem interessante mesmo. Bom, vamos voltar agora aqui pro meu fio bela, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho, ó. Tá vendo? Aqui no meu primeiro ponto, vou prender, ó. Vou prender aqui com uma laçada. Laço dentro desse primeiro, ó. Já vou fazer meio ponto. Laço dentro do meinho da minha pipoca, outro meio ponto. Do ladinho da minha pipoca, outro meio ponto. Aí, venho naquele ponto que são os 3, né, que tem o do meio, e vou fazer aqui a minha pipoca. Só que do fio bela, lembra que a pipoca são de 4 meio pontos no mesmo lugar? Então, 1, 2, né, já tinha feito, 3 e 4. Gente, eu tenho o hábito, para fazer o ponto pipoca, de virar e pegar aqui no primeiro pontinho, ó, e puxar, tá? Eu faço assim. Tem pessoas que fazem assim, ó, fiz aqui os 4, dá o mesmo resultado, tá? A pessoa tira, vem aqui no primeiro pela frente, busca a laçada lá atrás e puxa aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo. Aí é gosto. Eu gosto mais do outro jeito, tá? Eu me entendo melhor do outro jeito. Venho aqui, ó, meio ponto alto. Venho dentro da minha pipoquinha, outro meio ponto alto.
Do lado da minha pipoquinha, outro meio ponto alto. No meio, vou fazer 1, 2, 3, 4, viro o meu trabalho, pego na base aqui do primeiro e puxo um ponto baixíssimo, tá? Laço, novamente, um meio ponto, dentro da pipoquinha, outro meio ponto, do lado, outro, e vou repetir isso até o final. Bom, pessoal, então, olha, fiz toda a extensão do meu trabalho. Cheguei aqui no final, eu não vou cortar o fio. Por quê? Porque agora eu vou fazer o acabamento, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou laçar, vou fazer mais um meio ponto para fazer a curvinha do meu trabalho. Laço novamente, aonde eu tenho aqui a beiradinha, ó, eu faço mais um meio ponto. Mais um, tá? Venho na próxima, onde é a linha Bela, ó, que é a carreira da Bela, vou fazer também 2 meio pontos. Opa! Venho aqui, onde eu fiz a minha primeira carreirinha de meio pontos, um meio ponto. Já vou, ó, arrematando meu fio, embora esse fio dourado, a gente vai arrematar ele diferente no final ainda. Na curvinha, ó, outro meio ponto. E agora, em cada pontinho meio ponto desses aqui, eu vou fazer um meio ponto. Então, aqui, ó, pegando aquela abinha aqui, ó, do meio. Um meio ponto, laço, ó. Venho aqui no próximo, pego outro meio ponto. Laço, venho no próximo, outro meio ponto. E vou fazer por toda a extensão até chegar lá no final. E aí, eu vou explicar o porquê que a gente tá fazendo desta maneira aqui. Tudo tem um porquê, né? Então, olha, eu já vou arrematando ali o fio, olha, e já vou prendendo. Por quê? Mostrando aqui no chinelo. Porque, ó, a parte de baixo dele, ó, da tira, tá? Aqui, ó, ele não pode ter pipoquinhas, ok? Então, as pipoquinhas são só em cima. Quando eu criei esse chinelo aqui, o primeiro, eu fiz todos de pipoquinha, todo, não tinha essa carreira. Só que na hora que veste o chinelo, essas pipoquinhas ficam incomodando. Então, eu recriei dessa maneira aqui, tá bom? Então, a gente vai continuar aqui preenchendo, ó, até chegar lá do outro lado, ó, tudo com meio pontos. Um meio ponto alto em cada pontinho de base, até chegar ao final. Cheguei aqui na outra lateral, ó, faço mais um no mesmo buraquinho, ó, um meio ponto alto para virar. Vou aqui no próximo buraquinho. Aqui não tem uma quantia muito certa de pontos, tá? Você vai colocando, ó. Aqui eu coloquei um para virar, 1, 2. Aonde tá a parte dourada aqui, eu vou colocar mais 2, ó. Então, só para contar quantos vão dar, 3, 4. Aqui onde eu tenho o meu próximo pontinho aqui, ó, eu vou colocar mais 1, 2. Aí, eu cheguei na parte de cima novamente. Então, ó, eu finalizei a carreira aqui de pipoquinha, vim contornando, cheguei aqui, ok? Aqui, olha, eu já vou sair daqui para um primeiro ponto alto aqui. Por quê? Porque agora eu vou fazer uma carreira aqui toda de ponto alto, justamente para quê? Para dar essa vira e a parte de baixo, olha, não ficar com pipoquinhas, tá? Então, eu faço mais 2 pontos no mesmo lugar para dar a vira. E agora, olha, eu vou fazendo pontos altos, ó. Tá vendo? Aqui, dentro da minha pipoquinha, eu faço 1. E aqui, lembrando que eu tenho 3, né? Então, eu faço, ó, 1, ó, 2, 3. 1 dentro da pipoquinha, tá ok? Aí, venho aqui de novo, ó, 1, ó, 2, 3. E 1 dentro da pipoquinha. Novamente, ó. 1, 2, e o meu terceiro, e venho dentro da pipoquinha. E vou fazer isso até chegar lá no final. Aí, eu vou arrematar. Pronto, cheguei aqui no final. Aqui, ó, eu finalizo, tá? Então, eu já posso cortar meu fio e puxar. Não vai ter problema aqui, porque a gente vai arrematar depois. Então, vai ficar essa tira aqui. Então, lembrando que a gente vai fazer essa dobra aqui, então, essa parte aqui de baixo é que vai ficar preso na tira, tá? Bom, vou já arrematar meu fio aqui. Então, aqui, olha, eu puxo,
vou dando uns nozinhos aqui, e aí eu prendo ele, ó, por baixo de vários. Eu pego aqui e prendo por baixo de vários, tá? Que a gente prende bem, ó. Vai puxando, tá? E pode colocar aqui um pinguinho de cola também, eu sempre coloco. Mas esse aqui eu já vou cortar, que eu já quero mostrar pra vocês. Aonde tem esse fio dourado, olha, lembra que eu vim arrematando? Então, ele já tá bem preso. Então, eu corto, deixo ali uma pontinha, venho com o meu isqueiro, ó, tô trabalhando do avesso, viu, gente? Queima ele um pouquinho, seguro e solto, ó, queimei, tá? Vou vir aqui desse lado, mesma coisa. Esses fios aqui já estão passados internamente, então eu só vou cortar. Esse que é o dourado, olha, eu vou segurar a pontinha dele aqui, vou queimar e seguro. O outro que é de algodão, já estava arrematado, pode cortar. Vai ficar assim o seu trabalho, tá bom? Bom, agora eu vou ensinar vocês a colocar no chinelo, tá? Então, o que que você vai precisar para colocar no chinelo? Uma agulha de tapeceiro, tá? Que passe o fio. Então, geralmente, essas que passem o fio aqui. Você vai cortar, gente, um pedaço bom, tá? Um pedaço grande aí de fio. E você vai passar, então, aqui, ó, na sua agulha. Gente, eu tô cega ultimamente. Você puxa, ó, então por isso que eu falei que ele tem que ser tem que ser bem grande. Deixa eu jogar lá mesmo. E vamos prender ele aqui, ó. Fechar com um nozinho, ok? Então, olha, ficou bem grande, ó, deixa eu ver aqui, bem grande. E ficou fio duplo, no final eu fechei ele aqui, ok? Vou pegar aqui o meu chinelo, vou virar ele, ó, e você empurra. Tá vendo aqui, ó? Você vai empurrar. A gente vai soltar aqui um pouquinho, só um pouquinho, ó, tá vendo? Só um pouquinho. Por quê? Porque eu preciso prender este fio aqui, ó. Então, eu vou, tá vendo que eu coloquei assim, fio duplo? Então, eu vou encaixar aqui, vou dar, ó, umas 2 ou 3 voltinhas, ok? Vou vir com a minha agulha e vou passar ela, gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, por este buraquinho aqui, ó. Vou levar ela, ó, pra frente, ó, do ladinho, ó, tá vendo? Vou trazer, olha, a minha linha pra cá, ok? Vou vir aqui, vou ajustar aqui tudo certinho, né? E vou, olha, posso até cortar aqui bem rentezinho o meu fio. Vou empurrar de novo, ó, a minha bolinha. Gente, não pode ficar fiozinho aqui pra fora, tá? Esse chinelo, eu tenho um que eu fiz, que já tem mais de 1 ano. E olha que é um chinelo que eu mais uso. Às vezes ele tá meio sujinho, eu coloco ele na máquina de lavar para lavar com os tapetes e ele super dura, tá? E já tem 1 ano e tá inteiro. Então, não pode ficar fiozinho aqui. Se ficar fiozinho aqui aparecendo, o fiozinho vai, conforme você vai usando o chinelo, o fiozinho vai arrebentar. Então, eu coloquei aqui, ó. Ficou desta maneira, ok? Agora, ó, nós vamos posicionar, ó. Deixa eu erguer mais um pouquinho aqui. Nós vamos posicionar, ó, desta maneira, ok? Então, ó, com as pipoquinhas viradas pra lá, tá? Apesar que isso é gosto também, né? Se a pessoa quiser colocar com as pipoquinhas viradas pra cá, também pode. Eu vou colocar pra lá, tá bom? E aí, ó, a gente vai começar a prender. Então, eu venho aqui, ó, bem no meu pezinho, ajusto ele bem aqui. Depois a gente arruma. E já venho, ó, com a minha linha, ó, puxando. Não tem um lugar muito certo. Ah, prende no primeiro, no segundo, no terceiro pontinho. Não tem. Você vai prendendo, ó. Você vira pra você, ó, e você vai prendendo. Geralmente, eu vou costurando a cada 2, tá? Nessa primeira parte aqui, que eu dou uns pontinhos a mais aqui embaixo. Olha aqui onde tá o fio, que vem lá de trás, ó. Tá vendo? Eu prendo ele aqui também um pouquinho mais, ó, tá? Então, aqui no começo, eu dou uma prendidinha a mais. Agora, gente, eu vou fechando, tá? Ó, a gente mais ou menos mede ele aqui, né? E você vem fechando ele, ó. Eu vou fechando, ó, pegando, ó, tá vendo? Meio que, ó, pulo um, vou no outro, ó, fecha. Tá vendo, ó? Vem no outro, fecha. É rapidinho pra fechar, gente. Por isso que eu falei que é um chinelo que vale muito a pena. Aqui, eu tô falando aí mês de maio de 2023. No atacado, no Açaí,
eu paguei R$13,90. Essa aqui é uma Ipanema. Não, é Grandene, não é Ipanema não. Eu paguei R$13,90, tá? Material, gente, se você for colocar aqui, é R$3, R$4 de material. Eu vendo a 50 e vendo muito, tá? Então, eu tenho aqui um espaçozinho aqui, onde eu deixo a amostra e eu vendo bastante, tá? Uma das coisas que eu mais vendo. E assim, o dia que eu pego para fazer chinelo, eu faço vários pares por dia, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês também que tem um kitzinho que eu faço para criança, que é o chinelinho pequeno com a tiara. Vende muito também, tá bom? Então, ó, vamos continuando aqui preencher. E é um chinelo legal também. Eu já teve um outro meu, o primeiro que eu fiz, que depois de um tempo eu enjoei daquela cor. Eu fui aqui, arranquei, recortei, fiz de outra cor. Então, você também pode fazer, tá? Então, olha aqui, ó, você vai prendendo, tá vendo que não tem eu pulo, eu vou de 2 em 2, ó, porque não tem muita necessidade. Chegou aqui no meio, olha só, conforme você vai abraçando com o crochê, olha, ele já vai ficando. Então, eu vou mais um pouco ali, ó, e aí vem mais um pouquinho. Gente, é meio complicadinho de eu colocar na câmera, mas vamos lá, ó, olha aqui, ó, tá vendo que ele tá ali embaixo? Ele abraçou, tá? Então, eu vou colocar aqui mais um pouquinho, ó, mais um, pra ficar bem apertadinho aqui o meio. E agora, ó, já começa a pegar do outro lado, ó, já começa a pegar ele aqui, tá? Aqui no meio também, eu dou uma reforçadinha, eu passo uns 2, 3 pontinhos, às vezes, no mesmo lugar. Olha aqui, ó, ele fica assim, tá bom? E sigo aqui costurando, tá? Então, eu sigo aqui, ó, fazendo. Aí, eu já vou mostrar que a gente tem que virar ele aqui, essa parte pra dentro, tá? Por quê? Porque a gente tá costurando a tira, mas essa parte de costura vai ter que ficar pra baixo. Então, a gente segue aqui, ó, costurando. Vamos lá. Vou costurar ele até o final aqui. Bom, tô chegando aqui no finalzinho, ó, vou prendendo. Vou pegando bem no finalzinho dele aqui, ó. Vou afunilando ele ao máximo. Prendi, ó, que ficou o máximo. Vou novamente desse outro lado, ó. Viro aqui meu chinelo. Puxo essa parte chatinha, ó. Ficou ali um buraquinho. E por ali eu consigo introduzir, ó, que a minha agulha vai sair ali, ó. Tá vendo? Eu não furo o chinelo, nem nada. Não é duro de fazer, nem nada. Agora aqui, ó, vou dar umas 2, 3 voltas. Vou passar ele de novo aqui pro outro lado. A gente, como eu falei, ele não vai furar o chinelo. Vou passar ele aqui. Você tem que ir achando o buraquinho, tá, gente? O duro aqui só é isso. Vamos lá. Ó, passei minha agulha aqui de volta. Trago pra cima novamente. Dou mais uns 2 pontinhos aqui. E agora, ó, já começo a arrematar, tá? Como que é o arremate? Eu vou passando, dou umas 2 ou 3 laçadas, entro aqui por dentro do fio, passo ali por dentro do trabalho e já posso cortar. Aí, ó, ele ficou todo requenguelinho, né? Por quê? Porque agora eu tenho que fazer a virar o trabalho. Então, eu vou trazer as pipoquinhas pro lado de cima da tira, ó, ok? E vou... porque fica mais fácil de costurar, ó, tá vendo? Trago as pipoquinhas pro lado de cima e jogo a costura para o lado de baixo do trabalho, tá? Ficou desta maneira aqui. Então, aí, finalizou o seu trabalho. Você tem aí um lindo par de chinelo customizado em crochê, um chinelo que você pode vender aí com bom lucro, né? Então, imagine assim, que o lucro dele vai R$30 de lucro, tá? Você vai vender ele, um exemplo, a 50. Aqui na região onde eu moro, Zona Norte, não se vende Zona Norte de São Paulo, é uma região meio carente, então não adianta querer colocar um preço muito alto. Então, R$50 eu vendo bastante. Mas se eu vender 3 num dia, né, faço 3 e vendo 3, eu já fiz um lucro aí de R$90. E é um chinelinho que você faz e você vende, tá? Então, assim, dá uma boa produção. Eu, quando pego, tiro o dia pra fazer, eu faço vários, tá? Eu tô falando 3, que 3 você faz tranquilamente, mas dá pra fazer muito mais do que isso. Ah, não quer fazer também
para vender, mas tá com o seu chinelo. Pode ser o havaiano, o Ipanema, tá com o seu chinelinho aí. Quer dar uma cara nova pro chinelo? Dar uma cara nova pro chinelo com crochê, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.